vamos dizer, ela é um quadro gestacional. Se for menor que 20 semanas, nós vamos chamar isso de hipertensão sobreposta, tá? Por quê? Porque é sinal de que ela já tinha problema de pressão alta e ela não sabia. Quando ela é diagnosticada menor que 20 semanas. Quando apresenta maior do que 20 semanas, isso nós já chamamos um quadro de pré-eclâmpsia, tá bom? Vimos também a questão de como a gente deve acompanhar, né? Quais são as orientações que a gente tem que dar, principalmente, né, mudanças de hábitos. Qual o tipo de tratamento, que é o de primeira escolha, o metidopa, como é que a gente vai reajustando as doses, só relembrando, né, que a gente entra com 250 miligramas, e aí a gente vai reajustando depois a dosagem inicial é 250 miligramas de 8 em 8 horas, isso a gente vai reajustando para 500 miligramas de 8 horas, pode fazer até de 6 em 6 horas de 500 miligramas, e aí a gente vai para a segunda opção, que é nifedipina, e depois hidralazina. Se a paciente tiver com 3 antipertensivos e não tiver resolvendo o quadro clínico dela, aí sim a indicação é materna, tá? Devido o não controle ali da pressão, né? Não, por quê? Porque pelo risco ali de uma eclâmpsia ou de levar um quadro aí, quem sabe, de síndrome HELP, tá? E aí, vocês, né, já sabem agora diagnosticar uma pré-eclâmpsia. Vimos aí que a iminência de eclâmpsia. O que é a iminência de eclâmpsia? A iminência de eclâmpsia, gente, quando a paciente ela tem cefaleia, turvação visual, escotomas ou epigastralgia, tá? E aí entra um quadro de eclâmpsia. O que vem a ser uma eclâmpsia? Nada mais é do que quando a paciente ela tem a convulsão, né? Então, quando ela tem essa convulsão, quando ela apresenta convulsões tônico-clônicas, né, generalizadas, vocês já viram alguém convulsionando, gente? Não. Né? Não, né? Tem pessoas que nunca viram, né? É uma situação bem delicada, gente. Imagina, o paciente, né, ele começa a ter vamos dizer, espasmos tônicos clônicos de forma generalizada, aonde que você tem que colocar o rosto dessa pessoa lateralizado e esperar ali aquele quadro, né? Às vezes ele pode ser bem de forma rápida, às vezes é uns 2 minutinhos já passa, mas às vezes leva um quadro de 5 minutos ou até mais. Então, assim, gente, na grávida também não é diferente, tá? Do nada, ela começa a convulsionar, ter esses espasmos, e você tem que ficar desesperado. O que você tem que fazer são medidas que venham, né, proteger, né, o quadro ali do paciente. Então, assim, é uma situação grave, é algo que é uma das principais causas de morte, né, materna, e nós chamamos de complicada, não complicada e descompensada, tá bom? Quando é que tem uma eclâmpsia não complicada? Quando ela tem só um quadro de convulsão e não teve nada de intercorrência. Ela fez ali aquele quadro, o bebê continua bem, paciente volta, né, de forma a normalizar e a parte laboratorial tá tudo normal. Então, essa é uma eclâmpsia não complicada. O que vem a ser a eclâmpsia complicada? Quando você pede o laboratório dessa paciente, você já vê que ela tem um quadro, já tem um comprometimento de coagulopatia, de uma insuficiência renal, ali um quadro comprometido, um quadro de icterícia. Então, tudo isso você vai ver pela forma laboratorial, tá? Quando ela é descompensada, um quadro descompensado, gente, quando ela não para de convulsionar,
ela entra em um quadro de choque, em coma, e entra com um quadro de AVC, um AVC hemorrágico, tá bom? Que é a hemorragia cerebral. Na obstetrícia, gente, assim, por um lado, que bom que vocês não viram, tá? Mas é um caso onde a gente já perdeu várias pacientes, infelizmente, meninas de 15 anos, hoje mesmo, na hora que eu cheguei aqui, a gente estava comentando, teve um caso de uma indígena, só contando assim, né, um caso de uma indígena, ela não fez o pré-natal direito, 15 anos, isso tem acho que uns 6 meses, ela chegou, era por volta das 6:30 da manhã, gente, eu estava no plantão, eu passei o plantão para a doutora Catarina. Gente, essa paciente, ela convulsionou das 6:30, 6:30 da manhã até 7 horas. Ou seja, era um caso descompensado. Ela não parava de convulsionar, foi feito tudo quanto é medicação e ela entrou em coma. Doutora Catarina chegou, assumiu o plantão, levou imediatamente para a cesariana, retirou o bebê e ela continuou em coma. Foi entubada. Quando foi 5 e pouco da tarde, foi dado como morte cerebral. Morte, ou seja, e ela parou mesmo, tá? Então, gente, quando entra um quadro de eclâmpsia, o que vocês têm, vocês não têm que agir, vocês têm que pensar aí numa pessoa se ela não, quando ela não está grávida e quando está grávida, tá? Para quem vai trabalhar com emergência, vocês vão pensar em algumas, a primeira coisa que vocês vão pensar é no diazepam, tá? É diferente na grávida, tá bom? Quais são essas condutas? Quais as medidas gerais que a gente deve fazer numa grávida? A gente tem que fazer, gente, é colocar ela imediatamente em decúbito lateral esquerdo, tá bom? E com o dorso elevado, por quê? Para ela não fazer um bronco aspirar. Então, você vai colocar ela de ladinho, vai colocar o dorso um pouquinho elevado, vai imediatamente assegurar a permeabilidade das vias aéreas, você vai proteger a língua com a cânula de Guedel. Gente, é muito parecido com quem não está grávida, tá bom? Ou seja, uma pessoa, ou um homem, uma mulher, né? O que você tem que fazer? Você tem que fazer os primeiros suportes ali de vida para aquela paciente. Lembrando que quando você coloca em decúbito lateral esquerdo, vai melhor oxigenar ali a parte do retorno venoso que vai dar oxigenação entre placenta, entre mãe e feto, tá? Então, você assegurou a permeabilidade das vias aéreas dessa paciente, você usou a cânula de Guedel e você vai usar o quê? Oxigênio, tá? Você vai fornecer oxigênio. No mínimo, aí, um quadro de 3 a 5, de 5 litros por minuto. Você vai fornecer assistência ventilatória, se for o caso. Você vai imediatamente instalar um monitor cardíaco. Por quê? Porque ela pode dar uma parada ali, né? E precisar. Você vai manter o acesso venoso com soro glicosado, tá? A 5%. E você vai evitar a administração inadequada de fluidos, tá? Imediatamente, você tem que ter uma equipe bem concentrada. Você, como médico, você que vai administrar toda a situação de tudo que está ocorrendo. Por quê? Porque nessa hora você vai começar a dar comandos. Fulano, pega o acesso, passa um soro glicosado. Fulano, verifica se tem a cânula de Guedel, né? Não tem acesso, eu quero 2 acessos, tá? Geralmente a gente pede 2 acessos. E a gente vai o quê? Vai colher imediatamente o laboratório dessa paciente, para a gente ver se ela não está, de repente, aí, com quadro de eclâmpsia e evoluindo com quadro aí de síndrome HELP, tá? Você vai pedir para colher a urina e manter a dose manter a sonda vesical de demora. E todos os cuidados, isso daqui é isso tem que ser de forma imediata, tá, gente? Estabelecer o quê? Medidas gerais, medidas de suporte para aquela paciente. Imediatamente você vai sulfatar. Quando, gente, a paciente
ela tem iminência de eclâmpsia. E eclâmpsia, a gente entra imediatamente com sulfato de magnésio. Essa é uma medicação, tá? Para quem não tem aí, isso daí, vocês têm que saber aí de cor e salteado, tá bom? De que forma? Então, em duas situações que a gente vai usar o sulfato de magnésio. Quando a paciente tiver iminência de eclâmpsia, tá? Que são aqueles sinais de cefaleia, turbação visual, epigastralgia, né? Escotomas. Então, você vai entrar imediatamente com sulfato de magnésio. Por quê? Porque iminência é que ela está dizendo que algo não está bem, que ela pode convulsionar. E outra situação é quando ela está, o quê? Convulsionando. Então, a gente vai entrar com o sulfato de magnésio e antes de administrar doses de manutenção, sempre verificar a diurese da paciente, tá? Se ela já está tendo reflexo, se não está, como é que está a frequência respiratória dessa paciente, se está maior do que 14 incursões por minuto, tá bom? E fazer a dosagem correta aí, que eu vou estar falando para vocês como é que faz esse sulfato de magnésio, tá bom? Então, gente, essa é a droga de escolha e não diazepam, por favor, tá, gente? Diazepam a gente usa na não grávida. E aí, gente, a gente tem que rever essa paciente com o uso do sulfato de magnésio, se ela não está tendo alguma reação, né? Se ela não está entrando mais em coma, porque às vezes uma dosagem não correta do sulfato de magnésio, ela pode piorar mais o caso, né? Levando, sempre observar o quê? A diurese dessa paciente, tá? Se for menor do que 25 ml hora, se os reflexos patelares eles estão preservados, se a frequência respiratória dessa paciente está preservada, se você vê que está tudo abaixo da normalidade, tem que entrar com antídoto, que é o carbonato de cálcio. A gente vai pegar uma ampola, que é uma ampola tem 10 ml, e vai fazer lentinho por 3 minutos, tá bom? Para reverter o quadro ali da paciente, tá? Então, sempre observar se ela está tendo, se ela está com esses, né, todos esses parâmetros preservados. Existem outras drogas também que são usadas, tá, gente? Mas a primeira escolha é o sulfato de magnésio. Outras drogas podem ser administradas em que casos? Quando a paciente ela teve convulsão, né, persistente, mesmo você fez o sulfato de magnésio, ou de repente você fez lá uma tomografia, porque você tem que ver o risco-benefício, ou você viu que um quadro já confirmado de hemorragia cerebral confirmada, se ela teve uma hemorragia, gente, igual teve um caso de uma paciente, só para relembrar, só para mostrar aqui para vocês como a situação é tão grave. Uma menina de 18 anos convulsionou lá em Medicilândia, o médico fez sulfato de magnésio e encaminhou imediatamente para o regional. Recebemos essa paciente, tiramos o bebê e de imediato, e aí deu como hemorragia cerebral confirmada. O que a gente pode fazer? A gente pode entrar com fenitoína, com 250 miligramas, em 250 ml de soro fisiológico, e a gente vai fazer isso lentinho em 10 minutos, até 750 miligramas a cada 30 minutos, ou seja, a gente faz a cada 30 minutos, a gente vai fazendo fenitoína, tá bom? E vai observando. Quando você pode fazer até 750 miligramas, tá? E você vai vendo o quadro clínico da paciente. E depois vocês vão fazer o quê? Manutenção. A manutenção já é uma dosagem menor, né? Que aí é em torno de 100 miligramas a cada 8 horas. Depois a gente vai tirar aquela paciente daquele quadro, né? Agudo e vai manter ela mesma depois só em via oral. Só que isso, gente, é uma paciente que já tem que estar na UTI e vocês vão estar acompanhando aí o caso de se for hemorragia cerebral confirmada. Aí eu volto ao caso para vocês, lá, por exemplo, de Medicilândia. Veio a paciente, foi realizado
cesariana de emergência. Essa paciente, ela foi para a UTI lá do regional, e com 2 dias, quem estava acompanhando, por causa da hemorragia cerebral estava confirmada, quem estava acompanhando depois da cesárea foi o neuro, e o neuro confirmou, 48 horas depois, morte cerebral. E a paciente, né, infelizmente, não teve como, né, com 18 anos faleceu. E aí fica essa historinha aí, e eu quero, o que deveria ter feito antes da chegada da paciente. Tá? Então, a gente vou continuar a aula aqui, e vocês vão guardar essa historinha, tá? O que poderia ter feito, gente, para que ela, vamos dizer, na proteção da hemorragia cerebral dela, o que poderia ter feito, né? Foi feito sulfato, tá bom? Vamos lá. Só que foi encaminhada. O médico fez correto? Fez. Aonde ele pecou? Bora já conversar lá no finalzinho, tá? E aí, gente, existem os exames, né, que vão nos nortear, para uma melhor conduta desse paciente. Os exames principais, a gente vai pedir o hemograma. Por quê? A fim de olhar o quê? As plaquetas dessa paciente. Nós vamos ver o coagulograma, vamos ver ureia, creatinina, o sódio, potássio, as enzimas hepáticas, o ácido úrico. Lembra quando eu falei para a gente ver se o bebê, né, se não, não está tendo ali um quadro de insuficiência placentária, ou seja, de sofrimento fetal, o bilirrubinas total e frações. Por quê? A gente vai ver a parte hepática e a parte renal dessa paciente, que ela pode estar evoluindo também um quadro de insuficiência renal, tá? A gente vai ver desidrogenase lática. Se tiver gasometria no hospital, solicita imediatamente gasometria arterial. Vamos acompanhar e ver se ela não está tendo um quadro de proteinúria. Vamos fazer também o exame de fundo de olho, por quê? Para nos nortear se de repente ela não está ali com um quadro, né, de hemorragia cerebral. Então, a gente vai ver lá o exame de fundo de olho, vamos ver se de repente ela não está tendo uma fibrilação, né, vamos pedir um eletrocardiograma, se for o caso, vamos pedir sim tomografia, mas isso é de acordo com que o que o momento oferece, tá, gente? Ninguém vai ficar fazendo também muita ciência, por quê? Porque nesse caso, dependendo do quadro, gente, o que a gente tem que fazer? Você tem que dar suporte, fazer medicação e levar a paciente imediatamente para uma cesárea. Vocês lembram de quando eu falei que o problema é a placenta? Que é onde há um erro ali, né, na invasão trofoblástica, na segunda onda trofoblástica, aonde isso vai estar piorando, né? Então, o que a gente pensa? A primeira coisa, claro, dá suporte, porque primeiro é a vida da paciente. E estabeleceu, né, acalmou mais a situação, controlou, ou imediatamente você vai levar ela para a cesariana. Quantas vezes a gente fazer cesariana, gente, a paciente está convulsionando? E a gente tira o bebê, tira a placenta imediatamente. Por quê? Porque esse bebê vai morrer, gente. Então, você tem que tirar imediatamente, a fim de tirar o quê? Principalmente a placenta, tá? Que é o transtorno todo que está causando. Então, a gente identificou, agora a gente já sabe, né, que uma eclâmpsia é uma emergência obstétrica, através de convulsões tônico-clônicas. Existe tanto a eclâmpsia não complicada, complicada e descompensada. Você vai, tanto em uma como a outra, você vai fazer as medidas gerais, vai solicitar ali imediatamente a realização do sulfato de magnésio, tá bom? E você vai fazer outras drogas você pode entrar o quê? Com a fenitoína, tá bom, Professora, oi. qual que é a dosagem do sulfato de magnésio? O sulfato de magnésio, você pode fazer tanto no esquema de Prisha, olha, gente, o slide era para estar aparecendo bem aqui, tô chateada.
Não apareceu aqui nesse meu, só no meu computador. Mas eu vou citar aqui para vocês. O sulfato de magnésio, gente, existem 3 esquemas. O de Prisha, o de Suspan e o do Cibai, tá? O que mais a gente usa é o do Prisha. Por quê? O que mais a gente usa é o do Suspan. Por quê? Porque ele é mais utilizado porque a gente usa em bomba de infusão. O Prisha é aquele ainda manual, aquele que a gente usa mesmo seringas grandes, uma quantidade, e você vai fazer no glúteo máximo com agulha de raquianestesia, de forma bem profunda. Tu vai pegar de que forma? Vou citar de cada um, tá? Mas isso tem tudinho no Zulgarb, viu, gente? Mas eu vou citar cada um. O esquema de Prisha, por exemplo, gente, a gente vai pegar o sulfato de magnésio e vai fazer a dose, todos neles a gente vai fazer dose de ataque, tá? Qual é a dose de ataque? Você vai pegar 4 gramas, ou seja, 4 ampolas, você vai colocar endovenosa, você pode fazer ou na veia em 15 minutos, tá bom? Ou você pode pegar também 10 gramas intramuscular no glúteo máximo. Imagina, gente, naquela agulhona enorme lá no glúteo máximo. E depois você vai fazer a dose de manutenção. Se você está numa região que não tem a bomba de infusão, você vai fazer o esquema de Prisha. E você vai fazer uma ampola intramuscular, gente, a cada 4 horas, até ela restabelecer o quadro dela, tá? Gente, que situação. Então, assim, eu tenho bomba de infusão. Ótimo. Aí você vai pegar a bomba de infusão, você vai pegar 4 gramas de sulfato de magnésio, você vai fazer endovenoso por 20 minutos. Só que a dose de manutenção é muito boa, porque você vai pegar uma ampola, vai diluir para 490 ml de soro glicosado e você vai fazer 100 ml hora. E isso em BIC, tá? Então, o SUSPA no nosso dia a dia. Já o Cibai também se faz, só que é uma dosagem um pouquinho maior, né? A gente faz, em vez de ser 4 gramas, a gente usa 6 gramas em 20 minutos, a dose de ataque, e depois vai fazendo manutenção, que é de 2 a 3 gramas, só muda a quantidade, gente, mas assim, a forma muda um pouquinho, mas é tudo basicamente a mesma coisa, tá bom? O que vocês têm que saber? Que existem, né, os sulfatos de magnésio, que existe esses 3 esquemas, que é o esquema de Prisha. O de Prisha não é usado em bomba, é aquele que usa mesmo intramuscular. O Suspan é o de bomba de infusão, que a gente faz. E o Cibai também faz em BIC. Só que a dose de manutenção, ele é um pouquinho maior, que é de 2 a 3 gramas a hora EV. Tá bom? Aí eu queria mostrar para vocês, mas era bem aqui, mas não apareceu. Tá. Então, gente, o que mais? Vocês querem perguntar, gente? Pode falar, porque eu vou entrar na síndrome HELP. Soro. Oi. Aquele soro glicosado lá, se a paciente for diabética, pode usar ele? Não. Vocês podem fazer no Ringer, não tem problema não. Pode ser Ringer, né? Pode ser o Ringer. O soro glicosado, gente, porque ela gasta muita energia. Sim. Então, como ela gasta energia, ela não vai... É bom vocês usarem o glicosado. E outra coisa, é bom também para o bebê, para ele manter ali a vitalidade ainda. Tá bom? Então, gente, é uma emergência onde vocês, a síndrome, né, a convulsão, vocês vão tentar reverter o quadro da paciente. Quanto maior o caso de gravidade, todas precisam de ir para UTI? Não. Né? Vocês podem, se ela reverter o quadro e ficar bem, ela pode ir para uma enfermaria. Se você vê que a paciente ainda está descompensada, não está legal, tem que pedir sim leito de UTI, tirar o bebê imediatamente e acompanhar essa paciente, tá? E se você tiver alguma dúvida, tem que pedir tomografia, tem que ficar avaliando o quadro de laboratorial para a gente ver se ela não está levando um quadro de síndrome HELP, tá? E o que vem a ser a síndrome HELP?
Gente, nem todas as mulheres que têm convulsão vão levar um quadro de síndrome HELP. Às vezes, uma paciente, ela tem 20 e poucas semanas, chegou e, de repente, ela vai falar alguns dos sintomas e vai falar. E quando vem o laboratório, você vai ver que ela está com um quadro laboratorial muito comprometido, tá? Já teve caso de paciente que eu peguei já com 23 semanas, por exemplo, e ela estava muito, muito demasiada. E eu vi que ela estava um quadro de icterícia, você viu que ela não tá, ela fica meio sonolenta, você vê que aquela paciente não tá legal. Quando eu pedi, gente, eu tive que ser transferido imediatamente para o regional. O bebê, infelizmente, veio a óbito, mas o nosso dever aí, o principal, né, sempre primeiramente, a mãe. Depois, claro, a gente vai tentar restabelecer a vida dos dois, mas o principal aí é da mãe, tá bom? Então, gente, só voltando lá ao quadro que eu falei para vocês. A paciente, né, o médico lá de Medicilândia recebeu, fez o sulfato de magnésio, encaminhou para o regional, paciente teve um quadro de morte cerebral, foi tirado o bebê no regional. O que poderia ser feito nessa paciente ainda lá na cidade de Medicilândia? Professora, podia usar Transamin? Não, por que Transamin? Porque geralmente evita uma... Questão da coagulação? Poderia, mas não era o principal. O principal aí, gente, era fazer cesariana de emergência, né? É retirar ali a placenta. Quanto mais o tempo passa, mais ela vai ter mais convulsão. Então, como ela teve outras e outras convulsões, talvez lá na hora ela estava tranquila. Teve a convulsão, mas eles encaminharam. Era para ter tirado o bebê imediatamente. Por quê? Porque enquanto não tirar a placenta, ela vai continuar tendo convulsão. Então, o certo era ter feito imediatamente a cesariana, tá, gente? E manter aí todo o suporte para paciente. Vamos lá. Síndrome HELP. Ela foi atendida por um GO lá em Medicilândia? Não, gente. É porque o que acontece? Tem muita gente que não é GO e é metida a GO. Aí pega e vai inventar de tirar plantões aí no interior, né? E, eu fiquei muito tempo trabalhando na GO e acabei aprendendo, né? Na verdade, tudo na GO a gente segue protocolos. E aí a pessoa, né, às vezes, ele pensou assim, que ela ia melhorar, né? Mas num caso de eclâmpsia, você tem que sempre pensar na pior possibilidade. E sempre, né? E é algo assim que muito, muito ocorre, gente. Se você não acompanhar, essa paciente vai morrer. E por mais que você acompanhe essa paciente, gente, é incrível. A chance dela falecer é muito grande. Eu peguei um caso assim que eu nunca vou esquecer. A paciente, ela teve um parto normal e no parto ela convulsionou. Gente, ela convulsionou até morrer. Na hora que nasceu o bebê, que eu fui dar para ela abraçar a criança, ela simplesmente convulsionou até morrer. Gente, isso para mim são coisas assim que marcam muito a profissão. E até hoje eu penso, aquela mãe, ela me falou antes de morrer, eu falei, como é que a neném é o quê? É uma mulher. Eu falei, e ela super tranquila. E eu falei assim, e o que é, como é que vai se chamar o nome da neném? Ela falou assim, Vitória. Gente, na hora que nasceu, eu falei, olha, a Vitória nasceu. Aí dei nos braços dela. Na hora que ela foi abraçar, ela parou e convulsionou. Infelizmente, ela convulsionou até morrer. Não pôde ver a criança, né, gente? Então, isso foi algo que marcou, assim, e até hoje marcou histórias, né, muito triste, pelo quadro de eclâmpsia. Era uma paciente que veio do interior, isso foi lá em Belém. Ela lá naquelas regiões ribeirinhas, e ela não teve um pré-natal, né, bem acompanhado. Ela tinha edema, ela tinha alguns sinais, mas ela estava assim super estável.
Mas, infelizmente, no parto, né, ela teve um quadro de eclâmpsia e foi assim, descompensou totalmente. Depois eu fui investigar, né, vi eletrocardiograma, essas coisas, e vi que ela tinha um quadro, né, de insuficiência cardíaca que não identificaram, e que somente antes, na hora que a gente colocou o monitor, tudo, que foi identificado ali uma fibrilação, eu não lembro bem direito, mas isso já estava na reta final. E aí, gente, essa mulher, ela não parava de convulsionar. Foram 3 médicos, era eu e mais 2 médicos, tentando tranquilizar, acalmar a situação. Infelizmente, ela não parou. Então, foi coisas, assim, que marcam bastante devido a essas situações desagradáveis na obstetrícia. Obstetrícia é muito bom, mas vocês já viram aí, né, gente? Por isso que o obstetra, ele é meio taque, assim. Ele é bem tranquilo, mas, de repente, ele trabalha muito com quadro de emergência. Então, se você não for meio que emergencista, né, se você não for se agilizar e resolver de forma rápida, o bebê, ele vai morrer, a mãe vai morrer, e é como alguém que trabalha na emergência, gente, né? Para quem vai trabalhar, eu trabalhei 2 anos em emergência, eu gostava muito. Por quê? Porque você pega parada, você pega aí quadros convulsivos, você, né, chega aí TCE, intubação. Então, assim, é muito, muito bom, sabe? Mas você tem que, obstetrícia, se você não ter cuidado, vai morrer, tá? Enfim, gente. Então, como você vai identificar a paciente hipertensiva? Nós vimos aí o que é uma eclâmpsia, e agora a gente vai ver o que é uma síndrome HELP, tá bom? Gente, a síndrome HELP, gente, ela é caracterizada por 3 fatores importantíssimos, tá? Se vocês quiserem até te bater uma foto aí desse slide, o que acontece? Ele é caracterizado por hemólise, pela elevação das enzimas hepáticas e por plaquetopenia. Então, se você pega um laboratório que você vê um quadro de hemólise microangiopática, o que acontece? Ela tem uma hiperbilirrubinemia, as bilirrubinas, ou seja, vão estar aumentadas, e você vai ver que hiperbilirrubinemia não conjugada, ou seja, levando um quadro de icterícia. A gente vê a desidrogenase lática aumentada e a hemoglobina baixa. Quando se faz lá a parte laboratorial, também avalia os esquizócitos e equinócitos lá no sangue periférico, que vai ter a presença deles lá no sangue, tá, gente? Mas então, ela é dada por hemólise, elevação das e plaquetopenia. A hemólise, principalmente o aumento do DHL, a diminuição da hemoglobina, quadro de icterícia. Quando a gente vai olhar ali a parte das enzimas hepáticas, a gente vai ver que vai estar tudo aumentado, tanto TGO como TGP, que vai ter aumento aí maior do que 70, geralmente é em torno de 36, né? É bem baixo, acima de 42, mas quando você já vê um quadro já de maior do que 70, você já tem que pensar em síndrome HELP. Hiperbilirrubinemia conjugada, o aumento também da desidrogenase lática, a gente vai estar maior do que 600, às vezes você vai olhar, tá 1000 e pouco. Então tá assim uma coisa assim, extravagante, que você pensa, nossa, será que esse laboratório tá normal mesmo? Dá vontade de pedir um outro. E às vezes você olha para a paciente, ela não tem muitos sintomas. Você só vê, às vezes, um quadro de edema, um pouco meio que generalizado, mas ela está conversando contigo, só que, assim, às vezes ela não está compactuando muito bem, você vê que ela não está muito bem, tá? E quando você vê, gente, ela está com uma plaquetopenia menor do que 100 mil. Geralmente, as plaquetas da grávida, né, pode chegar a 150, 140 e pouco, mas quando ela está abaixo de 100 mil, você já tem que o quê? Se atentar para isso, tá bom? E aí, gente, qual a conduta? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, claro, é a profilaxia do quê? Para ela não convulsionar, né?
A gente vai perguntar se ela tem dor de cabeça, se ela tem turvação visual, desde quando ela está desse jeito. Aí tem umas que falam assim, doutora, eu só tenho dor de cabeça, que eu não consigo nem abrir os meus olhos. Então, você tem que, nem toda dor de cabeça, gente, é uma iminência de eclâmpsia, tá? Geralmente, essa cefaleia que ela refere é mais occipital, tá? Ou seja, ela aponta na nuca e vai falar, ai, doutora, dói mais aqui. Então, você tem que ver que ela está havendo que um quadro ali de iminência de. Então, você vai fazer sulfato de magnésio, você vai manter ela no sulfato por 48 horas. Tá bom, gente? Você faz e fica acompanhando essa paciente, tá bom? E não exatamente tem que levar para uma cesárea. Vai depender muito do quê? Da idade gestacional dessa paciente e do quadro clínico dessa paciente, tá bom? E você vai associar também uma terapia antihipertensiva, que é o quê? Uma etidopa, nifedipina, uma hidralazina, e você vai fazer o acompanhamento tanto ali do controle da pressão dessa paciente, como também da vitalidade do bebê. Você vai ficar acompanhando através de quê? Ouvindo o BCF rigorosamente. Você vai pedir o quê? Ultrassom com Doppler para esse bebê. Você vai pedir o cardiotoco, tá? E ficar monitorizando essa paciente, né? Fazendo ali um mapa, fazendo acompanhamento, ou, claro, né? E, de preferência, monitorizando aquela paciente. Claro que você não vai pegar e vai mandar ela embora. Se você está suspeitando de um quadro de síndrome HELP, ou se a parte laboratorial tá você vê que a parte laboratorial daquela paciente não está bem, você tem que mandar ela para um pré-natal de alto risco? Não, né, gente? Você vai solicitar a internação dessa paciente e vai acompanhar, tá bom? Quanto à questão desses exames, é importante a gente ficar pedindo a cada 6 a 12 horas. Aí vocês, meu Deus, doutora, o laboratório vai te criticar. Oh, meu Deus, o que o laboratório... Gente, não ligue para uma coisa que eu aprendi na vida. Se você é conduta médica, é conduta médica. Não importa se o laboratório acha que você está doido. Não importa se o anestesista vai se chatear com você, se você vai chamar ele 2, 3 horas da manhã, tá? Se a equipe vai ficar carudona com você. Então, assim, gente, vocês como médicos, vocês não têm que passar por cima de ninguém, é óbvio, mas vocês têm que ter o quê? Se vocês estão vendo a situação, vocês não têm que ligar para o que a equipe ou A ou mais B, tá? Eu tô comentando isso porque vocês vão ver isso muito no dia a dia de vocês. O recém-formado, por exemplo, eu não vou porque a equipe vai se chatear comigo. Ei, problema, tá? Faça o seu trabalho como médico, problema da equipe. Se der problema com a paciente, você vai ter problema lá com o capa preta, tá? Lá depois tu vai ter que gastar com advogado e tanta coisa, e ainda tentar se justificar uma coisa que você não foi correto perante a família, né? E nem com a sua mente, que você vai pensar, poxa, para que eu fui fazer isso, né? Eu vou só contar uma historinha. Eu peguei um caso de pré-eclâmpsia, era 6:30 da manhã, a paciente, o bebê, eu detectei que estava com bradicardia, pedi imediatamente uma cesárea e o anestesista não veio, gente. Por quê? Porque era 6:30, 7 horas, era outro médico. Quando o outro não veio, ficou enrolando, falando que estava chegando e não veio, e eu esperando, igual uma idiota. Aí eu peguei, isso eu recém-formada. Aí, desculpa, no meu R3, porque eu tirava já como plantonista na obstetrícia desde o meu R1. E aí, gente, quando eu, né, por não estar formada, era meu R3, era 6:30, eu fiquei esperando, quando foi 7 horas, chegou outro anestesista, 7:15 eu já estava tirando esse bebê. Gente, resumindo, o bebê, ele veio a óbito. Era de uma família que esperava muito, muito, muito por essa criança. Resumindo, eu não dei uns gritos, e hoje eu dou, se eu chegar no centro cirúrgico e o anestesista estiver enrolando, eu vou dar uns gritos, sim. Por quê? Porque em prol da paciente,
E isso marcou muito. E desde o dia que aconteceu isso, eu pensei, nunca mais eu vou na onda de uma equipe. Por quê? Porque o choro daqueles pais me comoveram muito. Eu ter que entregar um bebê morto na mão de uma família, isso para mim foi inadmissível. Então, aquilo me marcou muito, porque assim, eu, para não chatear a causa de meia hora, eu não imaginava que ia morrer, né, o bebê. E eu fiquei esperando um anestesista. Hoje não. Hoje, que se fosse isso, gente, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser o irmão. Se for, eu vou dar uns gritos sim, vou fazer maior bagunça, porque às vezes o pessoal acha que o obstetra é meio doido, mas é a verdade. Que alguém quer fazer obstetrícia aí, gente? Eu, professora, tenho interesse. Ai, meu Deus, que bom. Os outros, meu pêsames, né? Aí, então, assim, essas histórias para vocês verem aí a questão do laboratório. Então, se vocês estão pedindo, não importa se vão criticar vocês, tá bom? O importante é a conduta correta que vocês estão fazendo diante aí do trabalho de vocês, tá bom? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Gente, agora que não estou conseguindo. Saiu, não foi? Professora? Só uma dúvida. Então, por exemplo, todo médico que se dispõe a tirar plantão no interior assim, recém-formado, generalista, ele tem que saber, no mínimo, fazer uma cesárea, né? No mínimo, gente, no mínimo. Fazer. Assim, gente, eu não recomendo, tá? Eu não vou recomendar para vocês de forma alguma se vocês não forem obstetra. E se vocês estiverem numa residência, mas que vocês tenham segurança do que vocês estão fazendo. Ah, eu já estou no meu R2, no meu R3, tá? Então, você tem que ter segurança do que está fazendo. Agora, porque eu vou fazer uma cesárea. Gente, cesárea todo mundo sabe fazer. A questão é, você sabe resolver as complicações na obstetrícia? Né? Fazer cesárea, gente, todo mundo sabe. Até se eu ensinar vocês aí, vocês vão fazer cesárea. Agora vocês sabem resolver as complicações? É essa situação. E não pense vocês que não vão pegar, porque vão pegar, tá? Então, existem alguns colegas aí que que não fizeram residência, aprenderam e que vivem a vida inteira levando lapada. Então, não, gente, faça uma residência. Você vai levar isso para o resto da vida. Não pense vocês que vocês vão deixar de ganhar dinheiro numa residência, que vocês vão ganhar dinheiro, tá? Às vezes é só nos 4 primeiros meses, até você se habituar ali na sua residência, você conhecer como é que é o sistema. Depois você vai continuar tirando plantão. Você não tem tempo de dia, você vai tirar à noite, porque de dia é residência. E à noite, os dias que puder, você vai estar metido aí nos plantões de emergência. Quem é de Belém aí, eu tirava lá no plantão da 14, que lá era terrível. Eu aprendi muito. É muito legal, sabe, gente? Por quê? Porque você também, você vai estar como clínico. Quantos alguns colegas tiravam em UTI, tiravam em UPA, nos finais de semana. Então, assim, não pense vocês, porque eu vou ficar dependendo do meu pai, da minha mãe. Não, vocês começam a residência e vocês têm que se virar, tá? Porque eu tenho que dormir. Gente, vai dormir depois. A vida é assim, né? Mas isso daí é questão mesmo de vocês estudarem. Vocês têm que meter a cara e estudar mesmo e não tem medo do que a vida guarda, do que aguarda para vocês. E é isso, tá, gente? Voltando ao quadro aí, senão a gente conversa demais. Então, assim, voltando ao quadro, síndrome HELP, então você vai ver a parte do laboratório dessa paciente, se ela tem, como é que tá, se ela tem elevação das hemólise, se ela tem a elevação das enzimas hepáticas, o quadro de plaquetopenia, tá? Por quê? Porque ela pode levar um quadro de CIVD, tá? Então, alguém me perguntou aí sobre a questão do transamin. Então, tem que ficar atento aí, porque se tiver muito baixo, você está fazendo aí um quadro de... ver se não está fazendo um quadro de CIVD, né?
disseminado aí um quadro de coagulopatia e levar um quadro aí hemorrágico e morrer, tá? Principalmente se ela for para cesárea. E aí, gente, qual é a conduta clínica na síndrome HELP? A gente, como eu falei para vocês, fazia a profilaxia de convulsão, para ver se não está tendo um quadro de iminência de eclâmpsia. Eu vou entrar com a medicação e vou ficar acompanhando a vitalidade do bebê e mais ali o controle rigoroso da pressão da paciente, tá bom? Principalmente em monitorizada. Eu vou ficar repetindo os exames laboratoriais a cada 6 a 12 horas, ficar acompanhando para ver o quê? Se está baixando ou se está aumentando. Porque às vezes você entrou ali com uma terapia antipertensiva e começa a melhorar o quadro dessa paciente. Então, se ela está melhorando, ótimo. Mas você, a cada 6, 12 horas, também ela pode estar piorando. Então, se está piorando, isso chama a atenção dessa paciente, tá bom? Outros exames laboratoriais da síndrome HELP são importantes, como eu falei para vocês, né? A gente vai pedir o hemograma para ver principalmente o que? As plaquetas, TGO, TGP, desdrogenase lática, ureia creatinina, fibrinogênio e tempo de quê? De protrombina, para ver um quadro de coagulopatia, gasometria em caso também, se o hospital, né, se o serviço oferece, deve ser solicitado, ficar ouvindo ali a parte da ausculta pulmonar dessa paciente, para poder notar se ela de repente convulsionou e no broncoaspirou, já pensou? Então, vocês têm que estar acompanhando direitinho. Ai, gente, meu ficou tão feio aqui. Vou explicar esse quadrinho para vocês. Qual é a conduta? Gente, vocês têm que ver se a paciente ela tem maior do que 34 semanas ou se ela é menor. Ver o quê? A vitalidade fetal, tá? Tudo vai depender do laboratório e da vitalidade fetal. O feto, se vocês identificaram que o feto está vivo, a primeira coisa que a gente tem que ver se ele é viável ou não viável, tá bom? De repente o bebê já está morto, né? E aí, se for morto, a gente tem que ver se de repente se não é melhor, né, um quadro ali, se a pressão dela estiver boa, de repente ir para um parto normal, ou até mesmo um feto vivo ir para um parto normal, tá bom? Mas a gente tem que ver a questão da vitalidade do bebê. Se o bebê está bem, gente, a gente acompanha e tenta resolver isso a partir de 34 semanas. Se o bebê está tendo sinais de que não está bem, tá? Você vai resolver, independente aí da idade gestacional. Ah, o bebê tem 28 semanas. Então, a gente vai indicar aí imediatamente o parto, tá bom? O controle materno deve ficar acompanhando essa paciente. E qual é a via de parto? A via de parto, gente, vai depender também do laboratório, mas de preferência o parto normal. Por quê? Por questão da coagulopatia. Mas se a paciente está piorando muito rápido, gente, vocês não vão ficar também esperando que ela venha ter parto normal ou entrar com misoprostol e piorar a situação, tá bom? Então, a via de parto vai depender muito, muito do quadro da paciente. Lembrando, gente, aí que a questão de 28 semanas a 34 semanas, sempre lembre do corticoide, tá? Por quê? Para poder assegurar aí a questão vamos dizer, do amadurecimento pulmonar, tá bom? Então, a questão do parto imediato vai depender muito da clínica desse paciente, né? Do laboratório, dessa coagulopatia. Se de repente ela está tendo uma insuficiência renal aguda, quando a gente ouviu lá, fez a ausculta pulmonar, de repente ela, né, está levando um quadro de edema agudo do pulmão. De repente, aquela paciente, ela está evoluindo um quadro, né, de iminência, ali, um quadro que você está suspeitando um quadro de eclâmpsia, uma plaqueta menor do que 100 ou até mesmo 50 mil, por exemplo, ou de repente fez uma ultrassom, gente, e está dando um sofrimento fetal.
Então, essa paciente tem que ser monitorizada e acompanhada muito. Tem gente que fica até ali ouvindo o BCF a cada 30 minutos. Imagine, gente, ficar ouvindo o BCF a cada 30 minutos. Ou você deixa um cardiotoco. Quantas vezes eu deixei o cardiotoco? Horas e horas ali, baixinho, acompanhando para ver se não tinha, em algum momento não ia dar bradicardia naquele bebê, tá? Gente, aí eu vou voltar à questão da via de parto. Qual é a melhor via de parto nesse caso? Então, não é somente a cesariana. A melhor via de parto, gente, se tiver tudo ok, é a vaginal, devido ao quê? Devido ao risco de sangramento. A indução, eu posso fazer? Posso, né? Se eu ver que o colo está favorável, se de repente eu vejo que vai dar tempo dela evoluir para um parto via vaginal, aí sim. Agora, se de repente eu avaliei, ela está com uma plaquetopenia também menor que 50, aí sim, né? Eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque uma plaquetopenia, gente, imagina, de 50, essa paciente, o quê? Vai sangrar bastante. Gente, eu já peguei plaquetopenia, tipo assim, 30 e pouco, tá? E é desesperador quando você vê um negócio desse. Porque e se tiver um sofrimento fetal, né? E aí, é tudo ou nada. Aí você fica, meu Deus, e você tem que pedir plaquetas. E às vezes, plaqueta não é tão fácil conseguir, tá? Às vezes tem que vir de Belém, por exemplo. E eu já teve casos que eu pedi e chegou em 3 dias. Infelizmente, porque questão de voo, na época do Covid, por exemplo, eu peguei uma indígena, e essa indígena, coitada, ela só dormia. Quando eu fui ver, a plaqueta dela estava lá embaixo. E aí, gente, cuidados na realização dessa cesárea. Eu tenho que fazer a reserva de sangue, eu tenho que estar ligando para o banco de sangue, eu tenho que estar cobrando, tá bom? E pior ainda, se ela tiver com 50 mil, tá? Gente, a gente não vai sair fazendo transfusão de qualquer jeito, tá? A gente indica, né, por exemplo, Santa Casa, alguns protocolos, a gente só indicava a transfusão de plaquetas, ou de plaquetas, quando vinha menor do que 50 mil. Quando estava 80 mil, a gente faz outros métodos para tentar melhorar, para não ter a necessidade de fazer transfusão, tá bom? Por exemplo, quando a gente faz, o que pode melhorar no quadro? Gente, vocês não vão encontrar isso no livro, tá? Vocês vão encontrar isso no protocolo da Santa Casa. Quando está 80 mil, 50 mil, isso aí eu vou dizer, e às vezes alguns colegas da gente, infelizmente, acaba não relembrando, mas a gente usa dexametasona, a gente entra com corticoide para a paciente, não no bebê. A gente entra com corticoide de 12 em 12 horas, a cada 8 horas, e a gente pode verificar com 12 horas depois, vocês vão ver que a plaqueta ela vai dar uma melhorada. Então, o que melhora a plaqueta é você iniciar um corticoide na paciente. Eu gosto muito da Dexa, porque eu vou estar protegendo tanto a vitalidade fetal desse bebê, como também eu vou estar né, assegurando também o controle dessas plaquetas dessa paciente, tá bom? Lembrando que cada unidade de plaquetas transfundida aumenta a contagem sérica de 10 mil plaquetas, ou seja, a cada uma bolsa, né, vai ser 10 mil. Então, se ela tá 50, vai para 60. Então, geralmente, se eu pedir 3, vai ser o quê? 30 mil plaquetas. Tá bom, gente? O que mais que vocês querem perguntar? Podem perguntar, gente, tranquilamente, tá bom? Então, você vai avaliar essa paciente na síndrome HELP. O que vocês têm que saber principalmente qual é o que ela é caracterizada, tá bom? Ela é caracterizada por hemólise, por elevação das enzimas e plaquetopenia. A clínica do paciente, né? É o que vai determinar a sua conduta, para ver se vai precisar de sulfatar, se vai ser realizado fazer a profilaxia, qual a medicação que você vai entrar, qual a quantidade, e você vai ver aí tanto a vitalidade do bebê como a parte laboratorial dessa paciente,
tá bom? Questão de via de parto, você vai depender muito se o bebê está em sofrimento ou não, e se o colo dessa paciente é favorável ou não, porque se for favorável, você vai entrar com indução de trabalho de parto. Não, se ela está piorando cada vez mais de forma rápida, aí sim eu sou obrigada a levar ela para uma cesariana. Lembrando que aqui nesse caso a gente vê a paciente, né? Então, o bebê é uma consequência, infelizmente. Claro, a gente tenta ver se a gente consegue, né, resolver esse parto acima de 34 semanas, mas vai depender muito do quadro clínico da paciente, da situação envolvida, tá? Senão, a gente vai tirar, infelizmente, um bebê muito, muito prematuro. Já tirei bebê de 26 semanas, tá, gente? Não é fácil. O bebê sobreviveu 26 semanas. Ele tinha 900 e poucas gramas. Foi bom? Foi. Salvei a vida, foi salva a vida da paciente e o do bebê. É uma situação difícil? É. Mas tem que tirar. Mesmo que o bebê... Por quê? Porque o bebê já estava entrando em sofrimento. O bebê ia morrer e a mãe também. Então, vai depender muito da experiência do médico, vai depender de como está evoluindo, principalmente tanto o bebê como parte laboratorial dessa paciente, tá bom? A via de parto, vocês já sabem qual é a melhor, e como aqui é como eu sempre falo para vocês, gente. Deixa eu voltar aqui a nossa aulinha. Como eu sempre falo. Vocês estão me vendo? Não, professor. Deixa eu ver aqui. Não sei, gente, tô chateada. Professora, Pode falar. a senhora falou que prefere usar a Dexa, por que a senhora não prefere usar a Beta nesses casos? Porque a Dexa, ela vai melhorar tanto o quadro da paciente, né, ali da plaquetopenia, como ao mesmo tempo ela vai estar fazendo voltou. Tanta proteção pulmonar, tá, do bebê, como também a plaqueta vou estar melhorando automaticamente a plaquetas do paciente, tá bom? Lembra quando eu falei para vocês que quando tem plaquetopenia, não é exatamente eu vou sair correndo e pedir bolsas de plaqueta. Eu vou tentar reestabelecer com corticoide. O corticoide para paciente, tá bom? E por isso que às vezes eu prefiro a Dexa, porque a Dexa tem um resultado bom. Agora, se eu pensar, por exemplo, só no bebê, eu vou usar a betametasona. Tá, entendi. E na questão do parto normal, a gente vai induzir com medicamentos mesmo? A gente vai induzir com o misoprostol, tá? O misoprostol, a gente entra para induzir em trabalho de parto pacientes que já estão, já a partir de 34 semanas, a gente usa o protocolo da Febrasgo. De 2018, ele usa muito protocolo, por exemplo, você vai usar de 25 miligramas, tá bom? E você vai fazendo de 6 em 6 horas até fazer 8 dosagens. Isso a paciente com um desejo de parto normal e dependendo da necessidade melhor para essa paciente, tá? O que acontece? Você vai fazer esse controle, a cada 6 horas, você vai fazer o cardiotoco antes, você tem que, antes de iniciar, você tem que começar com uma ultrassom com Doppler, mas isso daí, gente, vocês têm que saber, né, é só saber o que mas vocês não precisam decorar isso, não. Vocês têm que saber que existe essa indução, que essa indução a gente faz de 4 em 4, ou de 6 em 6 horas, tá bom? E a gente vai fazendo de 6 em 6 horas, pode fazer até 8 dosagens. A paciente, mesmo que ela faça as 8 dosagens, ela tem o desejo ainda de parto normal, deu falha de indução, você fez 8, de 6 em 6 horas. Você dá pausa de 6 horas e faz um novo ciclo. Isso daí, gente, a gente faz muito isso na Apivida, né? Vocês têm aí o plano da Apivida? A Apivida, ela trabalha com a questão do ser a principal no Brasil,
né, como destaque no parto normal. Então, eles usam muito esse protocolo. Então, assim, vocês vão ver N protocolo. O que vocês têm que saber é o que é a doença, como vocês vão identificar o que é aquela doença, qual o tratamento melhor, né, tanto de suporte como medicamentoso, e como você vai conduzir essa paciente. Obstetrícia é isso, tá, gente? Às vezes eles dão um caso clínico lá e ele vai perguntar, isso daqui é uma eclâmpsia, é uma pré-eclâmpsia, o que pode ser feito, não sei o quê, entendeu? Então, vocês, geralmente, na minha época era, não sei agora, mas as provas, eu não vi mais as provas agora, desses 2 últimos anos, mas geralmente é isso, eles querem saber o diagnóstico, você tem que identificar o que está causando naquela paciente. Tá bom? O que mais vocês querem perguntar? Aproveitem, gente. Professora, e aqueles gêmeos que nasceram prematuro? Gente, diz que o bebê o primeiro morreu. Caramba. Pois é, e o segundo... Gente, eu tô chateada com a internet hoje. Não sei. E tá aqui, ó, entrou a internet, mas não abre a página da internet. Entra no Wi-Fi, mas não abre. Tem alguma coisa bloqueada aqui. Não sei se eu trisquei em alguma coisa de configuração. Tá bom, gente. Então, semana que vem, vocês querem que aula? Estão só de olho, né? Gente, como é que tá aí vocês? Vocês estão tendo muita aula? Se não... Tá. É porque hoje... É porque, assim, tem umas aulinhas bem legais para vocês. Eu queria dar sobre puerpério também. Puerpério é coisa rápida, sabe? Não era muita aula, não. Só que aqui, olha, não tá no meu... eu não tenho no meu celular, eu só tenho no meu computador. Mas tá bom, vocês estão cansados, né? Hoje é terça, se vocês quiserem, a gente pode tirar um tempinho essa semana para eu dar aí essa... Eu queria até falar com você, professora, porque aí vai ter uma prova marcada de CPSH. Você já tem provas? Dia 11. Aí eu queria saber se é a senhora vai fazer ou se é a professora Tracy. Eu faço. Eu vou fazer a metade, vai fazer a outra metade. Aí, então, a gente sabe se quiser colocar, caso, né, mais um assunto para colocar na prova, ou você tiraria a próxima semana para a gente estudar os assuntos que foram dados, que aí, passando essa semana Então, na outra... o assunto que eu tiro, gente, é dos assuntos que foram dados. Todos esses que eu já dei para você. E aí eu queria também, se a senhora teria como repassar os slides que você usou nas conferências. Não vai ajudar vocês, gente. Os slides é só um norteamento para vocês. Compensa não. Peguem, vão ler. Quando vocês vão ler, vai fluir assim as ideias para vocês. O slide, gente, entendeu? Eu não passo os slides. Eu deixo tirar foto, tudo. Por quê? Porque eu quero que vocês leiam. Quando vocês vão ler, vocês vão ver que eu não vou tirar a prova mais do que aquilo. Eu não tenho. As minhas provas, eu não considero difícil. Né? São provas bem didáticas. Vocês vão ver que tem coisas um pouco mais complexas, mas tem umas que é super fácil, gente. Até o porteiro lá vai saber responder. Porque a minha intenção é que vocês leiam, que vocês estudem, que vocês leiam lá, entendeu? E isso, só slide. Eu não quero que vocês passem só prova, eu quero que vocês estudem já pensando. Quais as literaturas a senhora indica? Julgar. Professora, a senhora perguntou para a gente que aula a gente quer que a senhora dê. É só sobre obstetrícia? Pode ser, por exemplo, anticoncepcionais, assim? Pois é, eu queria ver aqui, gente, porque tem o... Deixa eu ver aqui como é que está o nosso protocolo, Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Vocês estão com o nosso manual? Não, na mão não. Olha aí, ó. Se for só sobre obstetrícia, pode ser sobre o parto, né? Aquelas fases do parto.
Fases clínicas, tem as fases clínicas do parto, né? Uhum. Gente, tem alguém que... Vocês querem... Vamos falar sobre abortamento? Tem um grupo que vai falar sobre abortamento. Vocês esqueceram? Não. Eu não esqueci, não. Não esqueci também, não. Né? Tem a galera aí que vai falar sobre abortamento. É bem legal. Não pense que vai ser só esse pessoal que vão apresentar. Não esquecemos, professora, é porque a gente pensou que a senhora fosse dar essa aula mais para o fim da semana. Aí foi requisitado para a gente, no caso, no sábado à tarde. Aí, se a aula fosse mais para o fim da semana, aí daria tempo. Agora não deu tempo, mas aí mas eu não vou... direitinho com a gente, e aí a gente, uma data e horário, a gente vai fazer, tá? Não, tranquilo. Não estou pensando logo de vocês correrem e fazer logo, não. Tá? É porque, assim, abortamento, tem outros aí que... Só que eu acho que eu vou deixar isso para a segunda prova sobre abortamento, gente. O que vocês acham? Mas tô com medo de ficar muito assunto. É bom, segunda prova. É melhor na segunda. Melhor para a segunda, né? Depois vai entrar a doutora Carole aí com as questão de imagem. Da minha parte, gente, falta... Eu iria falar sobre... Isso eu já falei, sobre descolamento, não foi? Eu vou estar... Não, a senhora falou de acretismo e de placenta prévia, mas a senhora não falou de descolamento, não. Descolamento, professora, aconteceu enquanto a gente estava lá, e foi um descolamento ovular, uma coisa assim, mas a aula mesmo não foi dada. Eu ia falar sobre vocês, professor, rotura uterina, atonia uterina, hemorragia pós-parto, que são as hemorragias na gestação. Olha aqui, ó, é o nosso próximo. Tô vendo aqui, ó, hemorragia na gestação, que entra rotura uterina, atonia uterina, hemorragia pós-parto. Pode ser? Ela falou só sobre aquelas causas da primeira metade, né? Essa daí são da segunda, né? São da segunda. Tá? Porque abortamento é uma das causas de sangramento no primeiro trimestre. Só que como é um assunto que vocês têm que saber, tá, gente? Então, e teve uma equipe que viu aqui essa semana, né, sábado, né, meninas? Então, essa equipe vai ficar. Claro, vamos deixar para segunda aí, que eu vou fazer, então, uns trabalhinhos para vocês, para ajudar vocês. E fora que vocês não fiquem esperando só por mim, né? Que é bom vocês montam o trabalho, vocês vão estar apresentando, olha, ex-abortamento, pode ser completo, incompleto, retido, infectado, tá? E descolamento, a senhora vai dar aula? Se vocês... Descolamento, prematuro de placenta, não tá aqui. Peraí. Tem rotura, atonia e hemorragias, é o descolamento. Hemorragias, que é o descolamento. Isso mesmo. Descolamento prematuro de placenta. O que mais? Sobre o seminário, aí quando a senhora marcar a próxima aula com a Júlia, a senhora já fala, né? Caso vá ser para apresentar agora. Não, gente, não vou apresentar. Não, não vou apresentar agora, não. Vai ficar muito assunto. Porque, olha, aí, da minha parte, só falta... Olha, gente, eu já dei. Eclâmpsia, a SEG, a síndrome HELP. Ixi, acabou já. Agora já vai para a segunda avaliação. O abortamento entra como segundo. Aí, o que seria agora, no caso de vocês, serão esses assuntos e mais a parte da doutora Carole e da doutora Tracy, que eu estou olhando aqui o manual. Vocês já tiveram aula com a Carole? Não, professora, a gente não teve nem com a Carole nem com a Tracy. Só sua. Quando é que vocês vão ter com a Carole? Só mais depois, então, né? Daqui a 2 semanas, provavelmente, depois da primeira prova. Tá, porque pode ficar também muita coisa para segunda, gente.
Pois é, eu tinha visto no manual que teria a aula da Carole antes da primeira prova, né? Na verdade, para cair assunto na primeira prova. Só que a gente não tem. Eu achei que a Carole ia dar agora, mas aí eu vi que no manual aqui seria agora na primeira prova, entendeu? Porque, gente, vocês quiserem, eu posso dar outras aulas também. Tipo, síndrome do ovário policístico. Tem como a senhora negociar com a Carole? Aí, caso ela não Se vocês consiga, quiserem, eu posso dar aula de DIP. caso ela não consiga dar, agora nesse primeiro ciclo, aí a senhora dá no lugar dela, para não ficar muita coisa no segunda prova. Pois vai ficar muita coisa. Se vocês quiserem, eu posso falar aí também. Aí entra para a parte mais da ginecologia, entendeu? Vitória, isso não parece menopausa vocês não têm, não. Para essa prova seria, no caso, DEG, STEG, pré-eclâmpsia, aquela rotura de placenta não, placenta creta, e o que mais? Porque assim, se a gente tentar o abortamento para depois, vai continuar muita coisa para a segunda. Ou traz o abortamento agora, ou esses 3 assuntos que eu creio que são melhores, que é a DIP, que são menores, na verdade. A DIP, a SOP e o puerpério. Pode ser. Se vocês quiserem. O que a turma acha, assim, porque abortamento vai ficar muito grande e aí é melhor deixar para outra prova, né? Vamos deixar abortamento para depois, porque é muita coisa abortamento. Vamos falar sobre... Então, tá bom, vamos dar logo esses assuntos. Eu vou ver se eu dou essa aula. Então, professora, a senhora falou sobre ginecologia. A senhora não quer dar umas aulas específicas sobre ginecologia? Tipo, vaginose, câncer de colo de útero, que a gente não teve aula com um médico sobre isso. Não? Tá. Mas assim, então eu posso dar assim lá para frente, mas deixa eu dar logo essas que estão já para vocês. Mas, gente, olha, muito bom se essa questão da câncer de colo do útero não está na programação de vocês. E é excelente. Porque a gente aprendeu a fazer, tipo, dar seguimento na UBS, mas a gente não aprendeu a fisiopatologia, tudinho, assim. Né? Tá. Tô até com um slide aqui. Tô até abrindo aqui para ver como é que tá. Tem o câncer de mama, câncer de colo do útero. Enfim, gente, mas assim, eu quero dar primeiro o que tá no manual de vocês, tá? Uhum. Então tá, gente, eu vou ver como é que tá a minha programação essa semana. Amanhã e depois eu tenho na verdade, é uma atualização que vai ter no regional e a gente é obrigada a participar. Sexta-feira, tentaria sexta-feira, mas não sei se sexta-feira seria bom para vocês. Não tem como ser na quinta-noite? Sábado à noite. Sábado pode ser, mas na quinta-noite ia ser perfeito se desse. Não, quinta-noite não pode, a gente tem conferência de PIESC. Eu tenho quarta e quinta. Vai, depois da conferência. As conferências de PIESC não costumam demorar tanto, e aí seria exatamente na hora que essa aqui começou. Para mim, perfeito quinta-noite também, prof. Pior, gente, olha só que quarta e quinta eu não consigo, porque vou ter que estar no regional, vai ter lá uma atualização de antimicrobianos, aí eu vou ser obrigada, tá? E aí, eu tenho sábado à noite. Pronto, sábado à noite. Eu vou dar umas aulas bem legais para vocês. Geralmente, sábado à noite é mais tranquilo aqui. Vocês estão vendo minhas telas? Pensei que vocês estavam vendo as minhas coisas que eu tô olhando aqui. Então, né? Gente, então tá. Sábado à noite, vamos decidir quais os assuntos. Eu vou dar qualquer coisa, eu dou 3 assuntos, se vocês estiverem de boa. Se vocês não forem namorar, passear, ir pra festa, beber. Aí, como eu vou estar de plantão aqui, eu aproveito e dou essa aula para vocês. De sábado e dia eu não consigo. Pode ser? Vocês querem ver aí, gente? Faz o seguinte. Conversa. Tá ótimo, professor. Pode ser sim. Conversa entre vocês, passa para a Júlia fala comigo. Aí eu dou, quem sabe, umas 2 ou 3 aulas. Ai, mas é uns assuntos meio puxados, gente. Bem puxado. Eu acho que só dá sábado à noite vai estar bom, vai estar todo mundo com a mente livre. Aí... No máximo 2, porque assuntos... Não, gente, porque é muita coisa, vocês têm que... Por exemplo, SOP é bastante coisa. DIP
É legal, é um assunto bem legal. Beleza? Então tá, discute aí vocês, eu vou ver aqui, então Como fica, tá o seu... a princípio segunda... fica certo para sábado, 8 da noite. Como tá o tempo da segunda noite, professora? Segunda noite, ai gente, semana que vem eu não consigo, vai ser eu tô organizando, meu pai vai fazer uma cirurgia, então semana que vem vai ser bem corrido, não sei nem se eu vou conseguir dar essa aula para vocês. Acho que sim, talvez eu consiga. Fique em paz, mas aula, então eu vou adiantar minhas aulas para vocês, tá? Tá bom, gente? Pode deixar. Vou dar umas de ginecologia para ficar só não obstetrícia, mas é porque de ginecologia tem mais pro próximo, seria depois da prova, mas eu acho que eu já vou adiantar para vocês, para não ficarem muito pesada para a segunda prova. Beleza? Tá ótimo, professora, obrigado. Sábado, vocês não vão ficar inventando moda, tá bom? Beleza? Tchau, gente, um abraço. Vou ver lá como é que tá Tchau, professora. minhas Boa noite. Tchau, um abraço para vocês. Doutora, obrigada. Tchau, professora, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professor, boa noite.